bem, boa tarde. São 12 horas. Começamos agora o programa Simara Ellery, da sua Camaçari TV. Mas lembrando para você que quando você quiser acompanhar o nosso programa pela internet, você entre em www.programacimaraellery.com.br. Lá tem o Fale Conosco. Então a gente vai ficar permanentemente em contato, ok? Muito bem, meus amigos, começando a nossa programação, quero lembrar a vocês que hoje nós temos a nossa mesa redonda e vai ser muito interessante, que vai tratar daquela invasão do espaço Alfa. Pois é, aquilo está um terror, ok? Presidente Dilma lamenta morte da PM. Lamentou ontem a morte da policial militar Fabiana Aparecida de Souza, que foi assassinada na última segunda-feira, dia 23, quando a unidade de polícia pacificadora no Complexo do Alemão, de Nova Brasília, foi atacada. Fabiana abraçou essa causa, como diz a Dilma, e nos deixou a certeza de que outros braços a sucederão, com o mesmo empenho para consolidar cada vez mais o sucesso das UPPs, disse em nota a nossa presidente Dilma. E disse mais: a paz vencerá, não há retorno. Os complexos do Alemão e da Penha foram ocupados pelo Exército e pela Polícia Militar em novembro de 2010. Nunca tinha acontecido uma coisa lamentável como esta, né? Dizem que foi devido a uma prisão de uma moça ligada a um traficante, era mulher do traficante, e eles se vingaram dessa forma. Já tem 18 presos, entre eles, inclusive, como sempre, menores. Meus amigos, agentes da Polícia Federal pedem saída do diretor. Estão protestando hoje em frente ao edifício sede da Polícia Federal por melhoria salarial lá em Brasília. A categoria prometeu radicalizar até o fim do mês, caso não haja resposta para as reivindicações. Então, desde ontem que está havendo manifestações. Além disso, os policiais também pediram a saída do atual diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, alegando que ele se preocupa somente com os delegados e esquecem dos demais categorias que compõem a instituição. A assessoria de imprensa da Polícia Federal informou que não vai se manifestar sobre o assunto. Torno a dizer, tudo vai acontecer para poder a gente desviar a atenção do mensalão. O ex-deputado Roberto Jefferson anda pondo lenha na fogueira no Twitter, no Twitter contra os envolvidos do mensalão. E sem se incluir no meio, ele diz que a imprensa divulgará o mensalão, quer o PT queira ou não. Roberto Jefferson foi aquele que iniciou a denúncia, todo o processo do mensalão. Ele, um grande deputado federal, um advogado, é um criminalista também, né? E é do partido do PTB. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, recebeu nesta quarta-feira um pedido de 5 advogados de São Paulo para adiar o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. Eles defendem, esses advogados, que o período eleitoral é inoportuno para a Corte fazer uma análise desse porte e solicitam que a ministra Carmen Lúcia interceda por eles junto aos seus colegas do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, ela é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a primeira mulher, né, a assumir o Tribunal Superior Eleitoral. Ao mesmo tempo, é também ministra do Supremo Tribunal Federal. Daí porque os advogados foram até ela, né? E como estamos próximos às eleições, eles acharam que poderá interferir nas eleições o resultado. E mais, ela também vai ser uma pessoa que vai votar no Supremo Tribunal Federal, naquelas pessoas que estão envolvidas no caso. Disseram esses advogados
para a ministra que o desequilíbrio em desfavor dos partidos envolvidos é evidente. Justificaram isso na petição, inclusive. Falaram mais: tem-se o pior dos mundos, a judicialização da política e a politização do julgamento. Está lá no texto que eles entregaram para a ministra. E para os advogados dos réus, se o julgamento começar no dia marcado, 2 de agosto, haverá uma perda de democracia, com a realização de uma eleição desequilibrada. Dizem ainda que perde a República com o sacrifício dos direitos dos acusados ao devido processo legal. Os 5 advogados são Marcelo Figueiredo, Marco Aurélio de Carvalho, Gabriela Chizue Soares de Araújo, Fábio Roberto Gaspar e Ernesto Tesourinic. Bom, falei nesse. Agora nós temos um baiano também envolvido, que vai ter que se defender. E o advogado desse baiano, que é o publicitário Duda Mendonça, que é o nosso baiano, o advogado dele, no processo do Mensalão, é Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, um dos grandes advogados do nosso país. Tem uma banca de advogados extraordinário que só pega grandes causas. E ele afirmou que defenderá veementemente, durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que o mensalão não existiu. Segundo ele, no caso do marqueteiro Duda Mendonça, acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, a defesa será estritamente técnica. Ele disse, o advogado Cacá, que é crítico da politização do julgamento. Mais um falando em politização do julgamento. Meu comentário com relação a isso é o seguinte: é que todos os advogados de defesa dos envolvidos no Mensalão rezam da mesma cartilha, aonde ensina que deverão bater na tecla de que o julgamento é político e, portanto, deverá ser adiado. Em sendo adiado, vamos raciocinar comigo, 2 dos atuais ministros estarão de fora. Quem são eles? Um deles já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o César Peluso, que deixou agora a presidência, mas continua como ministro do Supremo Tribunal e vai completar 70 anos logo em seguida e não poderá, se for adiado, votar mais, nesse caso. E o segundo é o Carlos Aires Brito, que atualmente é o presidente do Supremo Tribunal Federal e também vai completar 70 anos. Vai passar um período muito curtinho como presidente do Supremo Tribunal Federal. E eles querem, esses advogados, afastá-los, porque consideram que são antigos e poderão não ser ligados ao PT, vamos dizer assim, com aqueles que estão envolvidos no Mensalão. E com isso, eles poderão ser substituídos por ministros indicados pelo PT, o partido de Lula. Aí sim, coloca sob suspeição este julgamento. Torno a dizer, aí sim, torna-se um julgamento político. E mais, em sendo adiado este julgamento, tem uns crimes que estarão prescritos. Zé Dirceu mesmo será beneficiado. Então, vamos ver em que isto vai dar. Bom, meus amigos, uma outra notícia, a gente voltando um pouquinho, é Camaçari. É uma frase. O governador deveria estar do nosso lado, marchando para Brasília e fazendo o governo federal entender que o Estado da Bahia quer pagar os professores, mas não tem orçamento e ele tem que resolver. Essa frase é da deputada do PT, Luísa Maia. Era uma notícia que eu não queria dar. Por que eu vou me meter? Mas é uma notícia sobre o que ela considera equívoco de Jacques Wagner ao não negociar com os professores. Aí aquilo me dá aquele sentimento que eu acho que nós temos de ter com relação ao grupo que a gente pertence.
É uma questão de grupo. Então, o meu comentário é esse. Incrível como a deputada foge ou tenta se desvencilhar da tropa dela. Chama-se deserção. Quando você está no exército e, de repente, você pede para sair. Ou você foge, some, vai embora. Não pede nem para sair. Então, para mim, a deputada está querendo sair daquele grupo a que pertence. Está abandonando o barco dela. Porque será que está achando que está entrando água? Eu não sei. Ela é PT? Sim. Mas com o ranço ainda do PCdoB que sempre a acolheu. Nunca foi, nem será. Não será nunca, como diz o poeta, uma aliada para o que der e vier. Mas não adianta. Wagner é de Caetano. Caetano é de Wagner. Não tem jeito. Wagner está para Luísa, assim como Caetano está para o PT. Luísa é professora, tenta se livrar da pecha de traíra, e mais ninguém pode atender a dois senhores ao mesmo tempo. Está fadada a perder os dois. Bem, meus amigos, nós temos hoje, posso ir mais? Bom, outra coisa que eu quero falar aqui, Caetano, ele assinou um decreto suspendendo as notificações de trânsito. Eu fiquei pensando, umas pessoas vieram a mim dizer que não haverá mais multa em Camaçari, que será porque Caetano não quer que a pessoa multada depois vai dizer, olha, me multaram, que raiva, isso é coisa de Caetano. Não, para mim é por causa dos carros de som. Vocês já notaram que ninguém aguenta mais a altura dos carros de som? É o direito que cada candidato tem. Mas é tão alto, é tão ensurdecedor, que chega, meus amigos, a nos irritar. Você chega a certos momentos a não entender nem o que estão dizendo. E mais, hein? Tem motorista aí que está ganhando dinheiro e não está fazendo o serviço direito. Porque passam correndo nas alturas e você até também não entende o que estão dizendo, porque é vapt-vupt. E o pior, quando o som deles, eles estão aqui no centro de Camaçari, chega a ser tão alto que a 2, 3, 4 quadras estão ouvindo. E quando estão ouvindo, entra com o som de outro que está mais distante, aí é aquela complicação que aí não se ouve realmente mais absolutamente nada. Ninguém entende. Misturam-se as palavras e o negócio fica complicado. Mas quem mais tem carros de som? Aí você pergunta, quem? Quem é que tem mais carro de som? Lógico, é o candidato que pertence ao prefeito. Ou a candidatura daqueles que estão ligados. Será que poderá ser isso? Eu não sei. Mas quero dizer que não ficou bem, não pegou bem essa suspendendo notificações de trânsito. Nós não queremos, não, ninguém cometendo erros, não. Eu procuro andar como a lei determina. Se eu estacionei num local errado, fui multada, puxa vida, que coisa enjoada. Sim, mas eu tenho consciência de que eu errei. A gente reclama dos pardais. Reclamamos, mas quando diz assim, só pode 70 quilômetros, você vai 80, 90, 100, tem que ser. Realmente, eu não gosto. É quando, de repente, você vem andando, dizendo que você pode correr a 80 quilômetros, e em seguida, sem você não ter porquê, ter outra placa com 70. Aí, não dá. Ou então você vem na BR-324, quando você entra, saindo, quando você chega ali naquele posto de gasolina, onde, me esqueci, depois de Valéria, vem Águas Claras, já vai chegando em Salvador, ali tem muito desastre, que você sai um pouquinho dali, que você deixa a 324, imediatamente tem uma placa que já diz 50 quilômetros. Poxa, você vinha a 80? Você vinha com aquilo que estava permitido?
Você nem nota, quando você roda assim, está imediatamente a placa. Ali é para pegar a gente, para multar. Aí eu não gosto quando é assim. Mas que é importante temos pedestres, temos que obedecer. Temos as leis do trânsito, temos que obedecer. Então, isso é outra complicação que nós temos que verificar. Bom, meus amigos, eu pergunto ainda aqui como é que está, se eu tenho mais algum tempo. Vamos lá. Bom, nós vamos ter quantos minutos ainda a nossa programação? Uns 5 minutos, porque me disseram que eu só tinha 10, me aprontei hoje disciplinarmente para 10 minutos, mas a gente pode dizer mais alguma coisa. Você vai prestar, vamos relembrar o caso do jovem que foi preso no lugar do irmão. Vamos relembrar isso, porque tem gente perguntando para nós como foi este caso. Vamos lá. O jovem Romário Alves Maciel, de 24 anos, morador do bairro da Piaçaveira, teve grande repercussão na imprensa nos últimos dias. Ele foi detido no dia 25 de abril em seu local de trabalho após sua ex-companheira fazer uma denúncia de ameaça na Delegacia de Atendimento à Mulher. Ao puxarem sua ficha no sistema informatizado da polícia, os agentes verificaram que Romário era considerado foragido da justiça depois de praticar um assalto na ladeira da Água Brusca, em Salvador. Ele conta o que sentiu no momento da sua prisão. Eu me senti constrangido, né? Porque como que a pessoa pega de surpresa, aí simplesmente a gente chegou e tal, perguntou quem eu era. Aí o meu colega perguntou, eu simplesmente cheguei, bom dia. Pois não, senhora. Ela falou, não, eu sou da polícia e tal. Ela chegou e falou que era da polícia, eu fiquei pensando, acho que foi o que eu fiz. Aí, sendo que eu tive uma discussão com minha esposa, aí chegando aqui, os agentes puxaram no sistema a minha ficha criminal, postando o delito que eu estou aqui pagando pelo que eu não fiz, sendo que foi meu irmão. Mas tudo não passou de um mal-entendido. O verdadeiro culpado era seu irmão Rosemário Alves. Ele fala o que achou da atitude do irmão. Eu não sei. Pra mim foi porque ele já estava cheio de delito, ele queria se livrar do flagrante. Aí ele queria se livrar, aí demorou. Pra mim foi isso. Mas felizmente, Romário contou com o apoio da família e conseguiu provar sua inocência, depois de ter sido condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto pela prática de roubos. Assim, graças a Deus, eu tenho um tio maravilhoso que para mim é um pai. Se não fosse ele, isso aqui não estava acontecendo, eu ia ter que pagar pelo que meu irmão fez, mas graças a Deus eu tenho um tio maravilhoso, que Deus abençoe ele a cada dia que passa. A delegada Thaís Siqueira fala sobre o caso e relata que não é comum acontecer situações como esta. O que é que eu posso fazer para ajudar? Porque eu fiz o cumprimento de um mandado de prisão em nome dele e está certo, está no nome dele, ele está preso, ponto. Soltar eu não posso, é a justiça. Ah, doutora, tem como pedir uma identificação criminal? Vamos pedir. Aí confirma-se que ele é Romário, identificou-se. Ah, e agora o advogado depois passou um tempo, trouxe cópia do processo. A sorte de Romário é que o irmão dele era analfabeto. Ele não assinou. Ele imprimiu com... Se ele tivesse assinado, teria muito mais complicações, né? Seria muito mais complicado. Romário conta da alegria que está vivendo em poder sair da prisão e provar sua inocência. Primeiramente, como eu já falei a todos, eu vou na igreja agradecer a Deus que eu estou com vida e saúde. Depois eu vou descansar, vou ver meus filhos, meus familiares, meus amigos e deixar a poeira baixar um pouco, resolver minha vida, ver o que é que vai acontecer aí comigo. Só Deus é quem sabe. Pois é, Deus é quem sabe, mas é triste, né? Uma família, um irmão fazer isso com outro, e é lamentável tudo isso, mas tem que se reparar esse erro. Mas, meus amigos, nós vamos ter agora uma mesa redonda e vamos tratar do loteamento Espaço Alfa, que é o quinhão, quer dizer, o pedaço de terra atualmente mais disputado do momento em Camaçari. Uma bela área, medindo 700 hectares, ou seja, como um hectare mede 10 mil metros quadrados,
Então, esta área possui 7 milhões de metros quadrados. Uma invasão com vários donos, com 2 ou 3 donos no começo, começaram, vamos ver no que vai dar, né, quem é o dono dessa terra ou não é o dono desta terra, tudo isso nós vamos saber, e o dono vai aparecer direitinho também, né, porque nós fomos escolher todas as informações, mas nós vamos ouvir a Ilai, juntamente com Humberto Ellery, vão entrevistar na mesa redonda o Ali Melk, que é Melk Fernandes, que é líder do movimento da luta pela moradia, que é o MLM. Então nós vamos conversar com eles, todos e mais outras pessoas também que estão aqui presentes, e eu quero dizer para vocês, todos merecem ter a sua moradia. Mas isso tudo vai ser conversado já já. Aguardem. Sua casa vai ficar muito mais bonita com a promoção de artigos de cama, mesa e banho na Enxovais Bahia. Capas de sofá a partir de R$ 28,90. Edredom casal a partir de R$ 45,90. Capa para almofada a partir de R$ 2,99. Jogo de banheiro com 3 peças a partir de R$ 8,90. Cortina a partir de R$ 16,90. Tapete de sala a partir de R$ 79,90. Jogo de cama 3 peças a partir de R$ 17,99. Colcha bordada a partir de R$ 17,99. Toalha de banho infantil a partir de R$ 14,90. Artigos de cama, mesa e banho em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Visa e Master. Avenida Radial A, 55, Centro, Camaçari. Telefone 71 3622 1885. Enxovais Bahia. Impossível não comprar. Supermercado, onde qualidade e atendimento já é tradição. Lhe oferecemos a cesta básica mais completa e mais barata do mercado. Aproveite nossa terça verde, dia de comprar frutas e verduras com os melhores preços. E a nossa quinta filé, onde você compra a melhor carne da Bahia, também com os melhores preços. E nas compras acima de R$30, você concorre a um carro, uma moto, um caminhão de prêmios e um ano. Telefone 36215446, crescendo com Camaçari. Supermercado. Trabalhamos com todos os cartões, cheques e no carnê em até 10 vezes sem juros. Avenida Radial B 594, Alto da Cruz. Telefone 71 3644 3344. PP Ponto do Piso. Supermercado Nolasco, um ambiente completo para você, cliente. Aqui você pode contar com um espaço amplo, arejado e confortável, além de um atendimento de primeira qualidade, melhor preço da cidade, promoções e agilidade. Aceitamos todos os tickets e cartões de crédito. Entrega a domicílio e todos os meses um encarte com preços imbatíveis. Supermercado Nolasco, sua família merece o melhor. Rua das Almas, sem número, bairro dos 46, próximo ao Coco Gelado. Telefone 3621 4307. 3621 4490. Supermercado Nolasco.
Chegou em Camaçari a mais nova loja de suplementos nutricionais. Batata Muscle, há 10 anos no mercado, traz as últimas novidades em suplementos e treinamento. Atendimento direto com uma nutricionista e um personal trainer. Trabalhamos com todos os cartões. Venha e confira. Avenida Radial A, número 80, loja 6, Centro no Shopping do Chapéu. Telefone 36210106. Se você vai construir ou reformar, passe na Confiaço, a loja mais completa da região. Veja só esta lista. Super promoção. Ducha elétrica Advanced multitemperatura, preço R$ 79,64 à vista. Serra Mármore Bosch, sem disco, preço R$ 216,50 à vista. Serra Mármore Bosch, com disco, preço R$ 236,90 à vista. Massa acrílica Coral 18 litros, preço R$ 85,00 à vista. Avenida Eixo Urbano, sem número centro, Camaçari, Bahia. Telefone 71 3413 8500. Confiaço, 22 anos construindo felicidades. A loja amiga do construtor. Vai reformar? Confiaço. Vai construir Confiaço, a mais completa de Camaçari. Olá, amigos de Camaçari, boa tarde, minhas amigas e meus amigos, ouvintes e telespectadores do programa Simara Ellery. Estamos aqui hoje para mais uma mesa redonda e vamos discutir os problemas que estão acontecendo naquela área chamada Espaço Alfa, que foi um loteamento feito por uma empresa quando eu era prefeito ainda nomeado e que foi regularmente escrito, registrado, aprovado por decreto, registrado em cartório. Eu não sei quem são os donos atuais. Sei que tudo, na época, quando ele foi aprovado, foi feito dentro da legalidade. E hoje essa área é disputada por pessoas da comunidade e pessoas que se dizem proprietários. É de fundamental importância que a gente veja realmente se são proprietários, quem são e por que as pessoas querem habitar nesse local. Então nós estamos aqui, convidamos algumas pessoas, os proprietários que por acaso vão ser citados aqui querendo, terão direito de resposta, virão aqui e nós também os ouviremos, bem como as suas testemunhas, enfim, as pessoas que vocês quiserem trazer. Então, vamos começar, vou passar aí lá e ela vai nomear as pessoas, cada um vai se apresentar, e aí vamos começar esse bate-papo que vai tratar desse problema que é muito comum em Camaçari, e é um problema muito sério e muito sensível, porque trata da vida e da moradia das pessoas. Ilai. Boa tarde, Camaçari. Estamos aqui iniciando mais um Mesa Redonda no programa Simara Ellery. Os telefones abertos, 3040-2700. Se você quiser participar, para colaborar conosco, para esclarecer suas dúvidas, pode ligar que estaremos aqui dispostos a atender seu telefone. Eu quero passar aqui para os moradores, né, que têm a contar para a cidade de Camaçari exatamente o que foi que aconteceu, que nós fomos pegos desprevenidos. Eles foram, na semana passada, caminharam em direção à Câmara de Vereadores, depois em direção à Prefeitura, para reivindicar o direito da moradia. Então, eu vou passar primeiramente aqui para o lado para a Melk, ok? Primeiramente, boa tarde a todos. Nós nos intitulamos lá Movimento de Luta pela Moradia. Acreditamos que moradia é um direito constitucional. Nós lutamos para fazer com que seja cumprido. Aquela área onde nós construímos, começamos a morar, a habitar, é uma área que tinha 2 anos, pelo menos, que a gente tinha cercado, cuidado, levado benefício à área. Se qualquer pé de qualquer tipo de fruto ou árvore que não seja nativa foi plantado ali, esse foi feito por nós, pelo Movimento de Luta pela Moradia. E junto com o companheiro Abel, o companheiro Isaac, a companheira Selma, mobilizamos as pessoas e fomos dar esse apoio na área, a pedido das pessoas. E começamos a nos organizar. Fizemos uma planta da área, tiramos as ruas, organizamos toda a área
e passamos para dentro com o intuito de viver, de morar. Veio o ex-deputado Ferreira Otomar reivindicando a área. Acreditamos que a reivindicação dele é de forma legal, uma vez que caminhe pela justiça. Apesar dessa criminalidade, de tanta coisa acontecer, não só no município de Camaçari, mas em todo o Brasil, coisas que descredibilizam a justiça brasileira, nós ainda acreditamos na justiça. E por esse motivo, hoje fomos citados por um oficial de justiça, mais de 50 pessoas assinaram dizendo que também vão fazer parte desse processo, porque sabem da lesura e sabem da nossa luta, eles acreditam nisso. Melqui, eu queria interromper a sua fala só para dizer o seguinte: 3 pessoas se dizem donos do local: Ferreira Otomar, correto, Terra Brás e Ninho da Caçamba. Ferreira adquiriu o terreno num processo de leilão. Então, aparentemente, até o momento, pelo que a gente sabe, Ferreira Otomar é o dono da propriedade. O que eu quero lembrar às pessoas aqui presentes é o seguinte: nesse momento, quem deveria estar na berlinda não é Ferreira Otomar. É a prefeitura e é o Estado do nosso país. Porque o direito da moradia, ele não deve ser assegurado em cima de uma moradia particular, um bem privado. Ele tem que ser assegurado de uma forma justa. Assim, eu estou entrando porque você está procurando ser justo. Você falou de justiça, né? Eu tenho estado sempre aqui ao lado do povo. E eu quero dizer o seguinte: a prefeitura deveria ter desapropriado o local, sentado com Ferreira, feito uma proposta, ou com Ferreira ou com o dono, entendeu? Eu não estou dizendo Ferreira porque é o nome dele que está jogado na berlinda. E, na verdade, a estrutura municipal é que tinha que estar assegurando direitos a vocês, que é o que nós fizemos aqui, uma mesa redonda, com os moradores que vão ter que ser obrigados a sair da margem dos rios. Porque querem tirar, mandar para parafuso, pessoas que têm 4 cômodos, querem mandar para um apartamento de 2 cômodos, e é complicado. Pessoas que têm seu comércio e tal. Então, na verdade, num segundo momento, a gente tem que falar um pouco da estrutura municipal em relação a isso, aos direitos de vocês. Porque nesse momento, o direito de vocês, eu entendo perfeitamente como é difícil, como deve ser difícil essa situação. Agora eu vou passar para vocês continuarem até Selma. Depois que você finalizar a fala, passar para Selma. Ok. Lembrando que quando a gente fala que acredita na justiça, é que a gente acredita que se o deputado ou qualquer outra pessoa que se intitulasse dono procurasse as terras pelo viés da legalidade, seria correto. O que a gente não pode defender, que não é uma briga pessoal, não tenho nada contra o ex-deputado, mas o que a gente não pode aceitar é que Camaçari seja considerado uma cidade de coronéis, porque uma pessoa nos ameaçar com 10 homens armados, uma pessoa colocar trator para passar por cima de tudo, independente de quem seja, se é petista, PMDB, não importa a estrutura partidária que ele esteja. O que a gente não concorda é com esse tipo de atitude. Quando se fala a respeito das terras, privada ou não, as terras do Brasil são regidas pela Constituição com um fim social, que é plantar ou morar. Qualquer terra no Brasil, seja ela privada ou não, que não atenda esse direito, a terra é para ser considerada terra devoluta. Ok, agora então eu vou pedir a Selma para ela contar um pouco a história, porque concordando com você nesse aspecto, né, como foi a retirada de vocês, porque a questão jurídica, se lá realmente já tem um processo de reintegração de posse, quer dizer, já foi julgado, então vai ter que ser devolvido para o dono. A gente, pelo menos, uma das coisas que a gente quer e deseja é que isso tenha sido feito de uma forma digna. E eu queria que você contasse como é que a coisa aconteceu. Não fomos avisados de nada. Chegou o trator, derrubou cercas, barracos, casas. Tocaram fogo em alguns objetos, colchões, alimentos, até animais sumiam no dia.
fomos avisados de nada, nem pela prefeitura, nem por Ferreira, por ninguém. E aí tem algumas famílias que estão agora desalojadas, sem saber para onde ir. Aí fica difícil a situação de todos, não só a nossa que está aqui na mesa, como a dos outros companheiros que estavam já morando, residindo no local. Não, é porque diante do que você colocou, eu gostaria de ouvir todos os quatro, para em seguida eu falar um pouco. Então pronto. Eu queria completar o que Selma estava falando, o seguinte: da forma que a gente foi retirado de lá do local, a gente foi praticamente expulsos. Por quê? Quando a gente viu, já chegou homens armados, bem com ferramentas, entendeu? E dizendo que a gente tinha que sair do local. Apenas hoje foi que nós viemos receber uma ordem da Justiça, uma notificação dizendo que se daria a reintegração do local. E nós temos já mais de 15 dias que não podemos mais entrar no local porque lá está sendo com a guarnição sendo guardada por pessoas armados. Eu não posso dizer que são policiais porque não estão fardados. Para mim, o policial é aquele que está portando a farda e o distintivo da polícia militar. Alguém que está com a arma na cintura, usando a roupa paisana, esse daí para mim não é polícia. E eu tenho medo desse povo. Tenho muito medo desse povo, porque tem a nossa vida em jogo, a gente não está aqui para lutar, para ir para cima de pessoas com armas. Nós estamos procurando os meios legais para a gente adquirir a terra para as pessoas que realmente precisam da terra. E como o Melk falou, se a terra não está cumprindo a função social dela, então ela se torna do povo. É assim que diz na legislação. Agora é Abel, né? Sim. Bom, eu fiquei muito comovido com a situação que lá nós presenciamos, famílias, adolescentes, crianças, pessoas idosas. Um ato que só quem estava no momento para sentir que verdadeira... Não tem nem palavra para falar sobre essa situação. É o desespero, né? A dor, a forma com que foi feito. Isso. Bom, eu gostaria de falar algumas coisas inclusive da Constituição. A Constituição diz que existe propriedade, e isso garante vocês amanhã, quando tiverem propriedade. Porque se todo mundo, quando encontrar terra devoluta, ou em passo, tida como devoluta. As terras devolutas geralmente são de propriedade do governo estadual ou da União. Esse nome vem de terras devolvidas, ainda do tempo das capitanias hereditárias. Então, cabe ao governo, então, dar um título de propriedade, que inclusive ele fez no sul do estado, uma vez, de forma irregular, numa área que estava já demarcada por indígenas, e foi anulado títulos de terra de mais de 50 anos atrás. Que para mim também é uma irregularidade e que o Estado da Bahia deveria ser punido, na medida que os seus administradores, na época, porque quando uma pessoa assume a prefeitura e assume o governo do Estado, ele é responsável pelos atos dele, não como cidadão, mas como um representante do povo. Então, a polícia e a justiça, elas vêm para evitar o que tem acontecido muito com esses movimentos, que é o confronto, é o embate, que não há significado. A justiça foi uma maneira que se encontrou na sociedade para que essas coisas sejam feitas de forma educada. Lógico que invadir, se você não tem uma terra onde está cerca, onde não tem nada, está aberto, o campo aberto, você pode supor que seja devoluta e fazer algumas ações lá. Chegou o proprietário, ele vai ter que demonstrar que é proprietário com documentação legal na justiça. E mais, ele não pode mandar pessoas armadas para lá. Se ele tivesse o terreno dele cercado e as pessoas armadas dentro para garantir a propriedade, menos mal. E assim mesmo deveria estar armada. Porque a pessoa para estar armada tem que ter porte de arma. E para ter porte de arma tem que cumprir toda uma legislação. A lei é feita exatamente para evitar conflito. A ida de vocês à Câmara Municipal, entendeu, é importante. Porque cabe aos vereadores ouvir a comunidade e propor ao prefeito as soluções.
Quando eu fui prefeito, eu criei áreas onde eu ocupava com o pessoal pobre que não tinha onde morar. Hoje chamamos POCs. POC quer dizer P de programa, H habitacional, O orientada e C de Camaçari. Era um trabalho que eu chegava numa área, como eu desapropriei uma grande fazenda aqui, a Fazenda do Saco da Raia, onde tem POC 1, 2 e 3. Mas não só foram esses POCs, foram mais de 10. Inclusive um de SW que pertencia a gente. Tirei, marquei os lotes todos e distribuí com quem se habilitou. Qualquer cidadão, com o cuidado de evitar que teve gente que inclusive usou o nome de filho e tudo, para ficar com 2, 3 lotes. Isso também é irregular. Quando eu descobria, eu tomava. Porque uma família é constituída por marido e mulher, e mais, as escrituras eram passadas no nome das mulheres. Por quê? Porque o homem é muito fácil de bater as iguais e deixar a mulher com os filhos lá no local. Então nós tínhamos essa consciência. E todos pagavam. O equivalente a hoje é uma carteira de cigarro, que eu não sei se é 5, 8 ou 10 reais, por mês. Sem prestações de, vamos dizer assim, 5 reais. Esse era o valor do que eles iam me pagar. E a mim não, ao município. Criei uma fundação para receber esse dinheiro, que era a Fundação de Desenvolvimento de Comunidade. E aí o que acontecia? O indivíduo estava lá pagando a prestação dele, adoecia. Não podia pagar. Suspendia. Então ele pagou até 35. E passou 10 meses sem poder pagar. Quando o convite chegou a 11º mês, ele estava empregado, ele voltou, ele passou a pagar 36. Ou desempregado, ou doente, ou motivo que fizesse com que ele não pudesse dispor daquele dinheiro para pagar o município. O município não é empresa de lucro, é de lucro social. E o lucro social do município é seus habitantes terem casa, comida, transporte, tudo isso, educação, saúde, que nós buscamos tanto. Então, a ação de vocês, eu acredito que de boa fé. Não vou julgar a fé de vocês se for de má fé ou boa fé. Existem gente que age de má fé e gente que age de boa fé. As pessoas foram de boa fé para lá. Caberia ao proprietário, na hora que identificou e que o terreno dele não estava cercado ou demarcado, vocês derrubaram o cerco? Vocês entraram em terreno sem saber onde tinha uma delimitação? Não. Existem gravações de pessoas que estavam conosco, com os tratores mandados por Ferreira para ser derrubada as cercas. Isso depois, né? Já agora. O Ferreira derrubou as cercas que vocês fizeram. Sim, vocês fizeram, tudo bem. Mas quando você chegava não tinha cerca, você não sabia. Tinha cerca. Se era do Ferreira, se era da Terra Brás, ou se era do basculante, como é o nome dele? Ninho. Entendeu? Agora eles têm que provar que são proprietários. Eu sei que quando o espaço alvo foi feito, entendeu? A empresa tinha a propriedade do terreno registrado no cartório, porque ela deu entrada num pedido de loteamento de lotes de 5.000 metros quadrados e foi aprovado e registrado no cartório. Então agora eu acho, entendeu, que o caminho é esse que vocês estão buscando, do diálogo. Eu discordo dessa postura, porque o terreno é meu, vou mandar lá, como você disse, policiais, entre aspas, que não eram policiais, porque eram armados, mas quem é armado é a polícia. Porque você, para ter porte de arma, você tem que ter um processo, senão só pode ser policial. Do Exército, Marinha Aeronáutica, da Polícia Militar. Ou então da Polícia Civil, que também é juramentado e não pode usar aquela arma de qualquer jeito. Porque a gente precisa ter cuidado. Então, houve esse erro, se aconteceu, houve, e acredito em vocês. Então, é preciso haver muita calma, porque às vezes os ânimos se exacerbam tanto, que às vezes acontecem até coisas que não devem acontecer. Então é isso que eu queria falar para vocês, dizer que aqui nós estamos sempre em busca dessa harmonia, por isso que nós convidamos vocês para estar aqui, liberamos aqui também os microfones numa próxima oportunidade para o Ferreira, que foi citado aqui, para a Terra Brás, ou para o rapaz, qual é o nome? O Ninho, Caçamba, o Ninho da Caçamba, o Caçamba do Ninho, viu? E aí está aqui, vem aqui, aí nós faremos a reunião com eles três para conversar, e depois, quem sabe, fazer com eles e com vocês, ou até mesmo com a justiça. Eu queria dizer o seguinte, no momento que aconteceu isso com vocês, como foi o posicionamento da administração e dos representantes do governo em relação ao que ocorreu com vocês? Qual o suporte que vocês tiveram ou estão tendo em relação a isso? Melk, microfone, Melk. A prefeitura nos atendeu na pessoa do senhor Franco, que eu acho que é secretário de governo, e foi estabelecido algumas ações.
Entre essas ações, a partir do dia 6, começaria um cadastro no CAD único, que garantiria a necessidade real das pessoas. Porque a gente sabe que no meio do movimento vem todo tipo de gente. Vem pessoas que precisam e pessoas que não precisam. Exatamente. Então, a única forma que a gente encontrou em diálogo com o governo para filtrar foi cruzar essas informações através do CAD para isso. Através do CAD. Depois do CAD, a gente ficou de discutir, tem até uma reunião amanhã, para discutir o seguinte: ou a prefeitura apresenta para a gente uma área pública para que a gente possa desenvolver nossas atividades e morar, ou casas do Minha Casa e Minha Vida. A questão de área pública seria interessante para a gente, porque a gente acredita que a revolução precisa acontecer de dentro para fora. Naquela área, a gente já tinha estabelecido até os lotes calcionados. E isso, coisas que a gente aprendeu até da época, se assim posso chamar, da época Ellery, estudando decretos de outros lugares, como do módulo de Arembepe, de outras situações que acontecem em Camaçari. A gente sentiu a necessidade de fazer as ruas, deixar os lotes para posto de saúde, colégio e esse tipo de coisa. E assim, o que seria para a gente o caminho mais viável seria a apresentação de uma área pública para a gente estar residindo. Era como se vocês tivessem definido o próprio município na figura de vocês. Vocês estavam organizando o próprio bairro. Então, exatamente por falta de uma estruturação municipal, pelo que eu estou entendendo. Porque vocês estavam pensando em tudo, né? Pensando em toda a estruturação para atender a um bairro que vocês estavam criando ali naquele terreno, porque se trata de 700 hectares. Quer dizer, é uma área realmente muito grande. Né? Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: na internet também saíram informações de que o secretário de Igualdade Racial e Cidadania de Camaçari, o doutor Carlos Silveira, esteve lá com vocês no momento. E parece que isso não foi bom. Não foi bom porque foi a própria administração pública indo lá e ele ficou sendo apontado como uma atitude eleitoreira por parte dele. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque, na verdade, a gente está sem entender, afinal de contas, o que é que está acontecendo. Isso, na verdade, é menos verdade. Isso não aconteceu. O que a gente tem dialogado com algumas pessoas é o seguinte: eu não vou dizer que é o PMDB, que é o PT, eu não sei que partido é, mas querem partidarizar a nossa luta. E isso a gente não vai permitir. A nossa luta não é uma luta política nem eleitoral. O nosso movimento vai sentar com Ademar Delgado, Maurício, Zé de Elísio e qualquer outro candidato que tem em Camaçari para discutir propostas. O que a gente pensa que tem que acontecer? Um movimento como o nosso, organizado, que vem discutindo moradia. São quantas famílias? 1.500 famílias? Olha, hoje nós temos lá cerca de 1.800 cadastros. Só que cerca de 1.500 pessoas são as que comparecem às reuniões quando era na área. Agora que saiu da área, são cerca de 500 pessoas em toda a reunião. Hoje a gente lotou a Câmara de Vereadores. A gente fez hoje lá, abriram as portas, a gente pôde entrar, fizemos uma assembleia lá dentro. Tem propostas dos vereadores, dos atuais, eles estão... O que vocês estão ouvindo por parte deles? O que a gente vê, a questão dos vereadores, é o que mais nos entristece. É aquela questão: a gente ajuda a quem nos ajudar. Isso é feio. Independentemente de estar numa questão eleitoral ou não, ele é vereador de Camaçari para defender o povo que mora, que reside em Camaçari. E isso não tem acontecido. Eu quero ressaltar o nome aqui, que até agora foi a única pessoa que nos ajudou. Foi um vereador que nos recebeu, que dialogou. Se ele for candidato, você não pode dizer não vou nem falar. Foi o único que nos ajudou, o único vereador que nos recebeu. Entendeu? E o que a gente sente é isso: os vereadores querem dialogar conosco quanto liderança fora do cenário. Ou seja, não é algo sério, não é algo legal. O que querem fazer, para a gente não tem interesse. Eu acho que o município ele teria condição, talvez até,
de chamar os proprietários e negociar, como eu fiz com o proprietário, que essa fazenda que eu desapropriei, todas as que eu desapropriei aqui, todas, eu conversei com os proprietários e fiz ações na justiça, depositei o dinheiro, tomei posse da área, porque o instrumento de desapropriação ele é muito violento. Se eu tiver no plano da cidade aquilo previsto, eu posso desapropriar. E a desapropriação, depois que eu assinei o decreto de desapropriação e depositei em juízo, entendeu? Aquela importância que o município avaliou, baseado inclusive no IPTU que ele paga, entendeu? Não se discute mais a propriedade da terra, já é do município. Se discute o preço a pagar por aquela área. Então aquela área já é do município. Eu já posso entrar, a partir da decisão do juiz, começar a fazer o levantamento, fazer o loteamento como eu fiz, área para escola, área para posto médico, avenidas, ruas, locais para... nós tínhamos até problema de lavanderias públicas e tudo para ajudar o povo. Pequenos centros comerciais, centros coisas, entendeu? De bairro. Aí nós definimos tudo, abrimos as ruas, tanto que vocês veem que as casas dos POCs, dos loteamentos que eu fiz, são todas alinhadas, tudo arrumadinha. Agora, quando é invasão, até por instinto de defesa, é tudo estreitinho, pequenininho, sabe por quê? Para não entrar polícia, para não entrar carro de ambulância, não entrar nada, para dificultar. Enquanto que o lote nosso é todo com avenidas de 10 metros de largura, tudo arrumado, entendeu? Que é o que o município deve propiciar a todos vocês que não têm propriedade, não têm casa. Isso é uma atividade inerente ao município e também, quando é o caso, ao Estado. Por isso que eu perguntei da questão da assistência pública, né? De quem foi lá e o que fez. Porque, na verdade, depois do problema instalado, a administração pública tem que ir agora com soluções, né? Tem que chegar lá propondo realmente. Agora, quais as perspectivas de vocês? Vocês estão preenchendo o cadastro? O cadastro único, hoje e qual seria porque esse cadastro é o Brasil inteiro, entendeu? Porque havia muita gente que conseguia um lote da prefeitura lá em Dias d'Ávila e depois vinha conseguir um aqui em Camaçari. Eu era o prefeito do Dias d'Ávila, era um distrito, como é Monte Gordo, como é Abrantes. E a gente não tinha o cadastro, era tudo feito na mão. Hoje não, computador. E hoje com o CPF, você é encontrado em qualquer canto do Brasil. Bota o CPF aqui e sabe onde é que você está. E antigamente não podia. Quem fazia, inclusive, isso, participou muito e me ajudou muito, foi o pai do vereador Coroa, que era seu Coroa. Era famoso aqui porque ele fazia tudo certo. Escrevia tudo direitinho assim e tal. E nos ajudou muito. Tanto que hoje tem um rapaz, que eu não vou dizer o nome, porque ele é candidato a vereador e cuida dessa parte de regularização de terras. Ele disse: doutor Humberto, o que o senhor fez, para mim foi a melhor coisa, porque é uma coisa mais fácil. Já vem gente até de Dias d'Ávila querendo que eu dê a escritura. Quem tem que dar agora é a prefeitura de lá. Porque quando a Dias d'Ávila se independeu, passou a ter uma prefeitura e tudo que o município fez naquela área passou para eles. Entendeu? Ele não pode dar uma escritura para Dias d'Ávila, tem que ser o próprio município de lá. Eu vou perguntar, então, direcionar a pergunta para Isaac. Isaac, quais são as suas perspectivas agora em relação a esse cadastro? Vamos dar rápido, se distraiu, falou demais, e ao tempo só faltam 5 minutos praticamente. A gente agora estamos na mão dos governantes municipais, né? Estamos, como o Melco falou, a gente foi e se reuniu com o Franco, e eles deixou uma equipe para nos ajudar. A gente está cadastrando as pessoas, pré-cadastrando as pessoas no CAD único, e daí vai se dar o processo da prefeitura com relação ao Minha Casa Minha Vida. Exatamente. A minha perspectiva, eu tenho que acreditar. Então eu acho que realmente vai começar a melhorar a situação dessas pessoas. Não foi em vão o que a gente fez, e não vai ser em vão, porque o povo está unido, a gente está junto, e a gente vai cobrar das pessoas que estão prometendo que vai ajudar a gente. E colaborando também para que isso aconteça. A gente vai estar colaborando para que isso aconteça. Ok. É isso mesmo. O caminho é esse. E Abel? Eu estou feliz, que eu acho que a coisa está andando certo. Mas agora vocês estão acomodados aonde? Já que vocês foram retirados? Estamos à toa. Essa é a preocupação. Essa é a questão. Aquela música, estava à toa na vida. Inclusive, o pessoal que está escrita, fez a ficha, cadastro, cobraram da gente hoje onde é a nossa sede. Não é?
Aí ficou difícil responder que estamos sem... Vai ter que dar o endereço de alguém conhecido, algum amigo, para poder... Meu filho me ligou, aí perguntou, mãe, a senhora está onde? Eu disse, eu estou em casa. Mãe, em casa? Mas eu estou em casa, não estou vendo a senhora. Eu disse, eu estou na Câmara de Vereadores, minha casa. É por aí. É por aí. Então, quando a gente tem que se reunir, agora tem que ir para lá, para frente da prefeitura. Para a nossa casa, a casa do povo. Olha, o que me encanta é que realmente a gente está vendo em vocês uma tentativa que vai, dentro do processo democrático, com uma outra beleza. Que quando o Melk fala sobre a questão do tentar não estar envolvido com política, defendendo uma causa que seja justa, buscando os direitos de vocês de uma forma correta e honesta e tentando inspirar a dignidade. Porque o que eu acho que mais a violência dessa história não foi a saída de fato. Porque se é propriedade e teve realmente a reintegração de posse para o dono, a gente não é maior do que a justiça, né? Sim, então não adianta brigar. A reintegração não poderia ser feita, entendeu, por homens armados. Não, isso. Mas sim por oficiais de justiça. Se o caso exigisse, aí com policiais para garantir a ação do oficial de justiça que vai dar a reintegração de posse. A forma, isso, pode mostrar. Foi entregue hoje, depois que expulsaram. Aqui está, com a marca, primeira vara de efeitos da... Está para lá, para a TV, para pegar. Uso capião, o assunto principal do processo aqui, ó. Se dá para pegar, Giliardi. Porque a questão é a forma com que saiu e o olhar que não se tinha para vocês. Porque, na verdade, como a comunidade já era imensa, 1.500 famílias, 1.800 famílias, e ninguém olhava, foi necessário tudo isso no momento de eleição para que se olhasse, se estruturasse. Quer dizer, vocês que pensaram em avenidas, vocês que pensaram em ruas, vocês que pensaram como vamos fazer, onde é que vai ser o hospital. Eu acho que o ponto é o ponto da administração. É abrir os olhos para que, novamente, vamos falar aqui, não estamos falando em nome de político A, de B ou de C, nós temos que falar em nome da competência. De alguém que venha gerir e ter um processo de gestão que faça isso, Melk, que você está fazendo. Entendeu? Que é exatamente inspirar a sua dignidade e exigir seus direitos de uma forma o mais correta, o mais honesto, o mais pacífico possível. Né? E também a preocupação que a gente tem social, que é a questão da moradia. Porque você sabe que em Camaçari, nós tivemos uma mesa redonda aqui, e nessa mesa redonda foi dita a quantidade de imóveis que eles estavam, através do Minha Casa Minha Vida, dando às pessoas, etc. Quer dizer, hora nenhuma foram até vocês para cadastrar vocês antes que isso acontecesse. Aqui, falta um minuto para terminar. O mandato de reintegração de posse, classe uso capião, e aí diz, o juiz, o doutor César Augusto Borges de Andrade, juiz de direito da primeira vara, etc., etc., manda o senhor oficial de justiça que proceda à reintegração de posse em favor dos autores do imóvel, e efetue a citação e intimação dos réus. Aí ele descreve o imóvel, são 7 milhões e 500 mil metros quadrados, remanescente da Fazenda Barbosa, tendo como limites o Rio Camaçari, Encio Construções e Corporações, onde encontra o loteamento Espaço-Alvo, situado no município de Camaçari. Prazo para responder a ação, querendo, 15 dias, contato da juntada do mandato ao processo, assinado pelo senhor juiz. Então, é isso aqui, o mandato de reintegração de posse. Aí sim, se não fosse reintegrado, teria que usar, entendeu, a ação policial. Bom, eu vou agradecer a presença de todos. O tempo já esgotou, porque realmente nos perdemos aqui em alguns conceitos e aí tomou muito tempo. Agradecer a vocês, dizer que estamos aqui de portas abertas para que, dentro desse conceito de Melks, né, que eu concordo, que é um conceito coerente, nós estamos à disposição para ajudar vocês a adquirirem, né, esse sonho que é o sonho do brasileiro, o sonho de todos nós, que é o sonho da casa própria, de ter uma moradia digna para criar os nossos filhos. Nosso país é um país tão grande, né, por que a gente não consegue ter esse cantinho da gente? Bom, cada um se despeça rapidamente, que não dá mais não, né? Bom, então, infelizmente, não vai dar tempo para vocês se despedirem. Eu apenas reafirmo o que a Ilai falou aqui. Aqui é a casa de vocês. Essas cadeiras são para vocês sentarem sempre que precisarem. Nos procurem sempre.
quando tiver qualquer coisa, novidade e tudo, entendeu? Porque estamos aqui para somar. O programa Simara Ellery é um programa do município de Camaçari e está para, entendeu? Resolver os problemas de Camaçari, para que todos nós possamos viver numa Camaçari alegre, feliz e criar nossos filhos com dignidade. Muito obrigado a vocês, até a próxima reunião.